Durante domingos e domingos aí, nós temos ouvido falar sobre vários homens, vários personagens. Temos ouvido sobre Davi, sobre Paulo, sobre Josué. Poderíamos falar sobre Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel. Então, grandes personagens aí na nossa Bíblia. E cada um desses homens, eles tiveram um chamado, eles responderam esse chamado e foram usados de forma poderosa por Deus. Mas quando nós começamos a olhar esses homens, nós começamos a nos perguntar, né? Pô, mas esses homens aí eram grandes homens. E muitas vezes Deus, Ele nos chama e nós não respondemos de forma positiva. Por quê? Porque nós pensamos em grandes chamados, em grandes ministérios. Pensamos na pregação da palavra, né? Que Ele vai chamar para pastores, para evangelistas, mas nem sempre Deus ele nos chama para esses ministérios específicos. Alguns anos atrás, numa das mensagens que eu trouxe também, que Deus tinha dado para mim, nós estávamos falando sobre chamados. Eu acredito até que foi na nossa célula, se não me engano. E a minha esposa, depois ela falou para mim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei. E agora, como nós estamos retornando a essa série sobre chamados, numa das reuniões nossas recentes de célula, ela pegou e falou, agora eu sei que o meu chamado é para cuidar dos meus alunos. A minha esposa, ela trabalha com crianças especiais, tá? Crianças com síndrome de Down, crianças autistas, e eu sou testemunha do esforço dela, do carinho dela e do amor que ela tem por essas crianças. E ela falou, eu sei que Deus me chamou para trabalhar com essas crianças. Então eu quero dizer para vocês que muitas vezes o nosso chamado é para você estar exatamente no lugar que você está, né? Dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus amigos, no teu trabalho, né, Vitor? Vitor contou esses dias uma experiência de um amigo que chegou para ele e falou, pô, cara, o que você tem aí? Começaram a conversar. O exemplo dele chamou a atenção de um amigo dele. E ali ele pôde iniciar um trabalho falando com esse rapaz. Tá? Deus nos chama para diversas ocasiões, de diversas formas. O que você tem que estar é atento à voz do Senhor. O que Ele tem falado para você? Qual tem sido o chamado para você? Nós vamos estar lendo o texto base para a gente estar conversando essa manhã. Atos, capítulo 6. E eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao 5. Pode pôr para nós lá, Paulinho? Então diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Até aí a leitura. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram judeus que tinham vivido fora da Palestina. E esses homens e mulheres, eles haviam adotado parte da cultura grega, eles falavam em grego, eles tinham uma sinagoga própria, onde eles se reuniam, e ali também as escrituras, elas eram lidas em grego. Nos dias da igreja primitiva, a maioria dos membros da igreja, eles falavam o aramaico, e a minoria, eles falavam grego. Lembrem que essa minoria, eles eram chamados justamente de helenistas. Nesse tempo, a igreja também, ela estava sofrendo uma intensa perseguição. E o povo tinha inúmeras necessidades. E os apóstolos, líderes da igreja, eles procuravam atender aos necessitados, principalmente viúvas. Durante a guerra, e até hoje acontece da mesma forma, cresce muito o número de viúvas, pois a maioria daqueles que vão à guerra são homens. E as viúvas dos judeus helenistas, elas estavam sendo esquecidas ali na distribuição do alimento. E os judeus helenistas, eles começaram a se queixar aos apóstolos por causa dessas necessidades que não estavam sendo supridas. Isso estava acontecendo porque a igreja, ela estava crescendo, ela estava em plena expansão. E os apóstolos, eles estavam sobrecarregados. E eles não estavam conseguindo cuidar de tudo. Então nós tínhamos ali assuntos financeiros, obras assistenciais, pregação da palavra, era muita coisa para poucos. Por isso que eles decidiram, entre eles, que eles deveriam fazer uma escolha de homens que iriam ajudá-los nesse ministério. E a palavra diz que eles escolheram que eles deveriam escolher 7 homens para que eles estivessem auxiliando nesse período. Esses homens, eles se encarregariam dos demais serviços e os apóstolos, eles ficariam na pregação da palavra. E aqui nós vemos na palavra que foram colocados 3 requisitos para esses homens. Os requisitos eram boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. E assim, nós vemos ali na leitura que 7 homens foram escolhidos. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Já há algum tempo, eu estou à frente do grupo diaconal, e então hoje é bem propício eu falar sobre um diácono. E eu quero falar especificamente hoje desse homem chamado Estevão. Numa das lives
o Senhor me levou a estudar um pouquinho sobre a vida de Estevão, e eu comecei a olhar as características, o caráter desse homem, e aquilo me chamou a atenção profundamente, né? Um homem chamado para servir. O que normalmente nós lembramos quando falamos sobre Estevão, o que vem rapidamente à nossa mente é que ele foi o primeiro mártir, não é verdade? Mas vendo sobre Estevão, como me chamou a atenção, também chamou a atenção do escritor de Atos, que é Lucas. E esse autor, ele é conhecido como um historiador. Então, Lucas, ele é conhecido como um historiador. Ele preza muito por detalhes, ele é muito específico nas suas escritas. E aqui nós vemos que esse homem, Estevão, ele chamou a atenção também de Lucas, né? A ponto dele fazer referências a mais sobre ele. Ele diz que Estevão também ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé e do Espírito Santo. Lembrem que Estevão, ele era do grupo dos helenistas. E no seu dia a dia, como já falamos, eles tinham costumes gregos. Eles pregavam em grego, eles conversavam em grego. E lembrem também que eles eram a minoria entre o povo cristão. E assim como as suas viúvas, provavelmente esses homens, eles também eram deixados de lado em várias atividades, em várias decisões. É como se eles não pertencessem ao grupo cristão. E Estevão, ele atrai atenção para si, né? Ele atrai a atenção do povo, ele atrai a atenção dos apóstolos. E ele acaba sendo um dos homens escolhidos para essa importante tarefa, que é a diaconia. No serviço cristão, não existe graduação, não existe postos. Todos nós somos chamados para servir. Jesus, ele foi o grande exemplo. Jesus, ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Também nós vemos entre os apóstolos que inicialmente eles serviam em todas as atividades da igreja. Estevão, ele era um homem cheio, ele era um homem pleno, era um homem que a plenitude de Deus se manifestava de forma abundante na vida desse homem. Atos 6,5 diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6,10 diz que ele era cheio de sabedoria. 6,8 diz que ele era cheio de graça e de poder. E olhando para essa plenitude, nós podemos dizer que esse homem é um exemplo a ser seguido. Então, se fosse para mim colocar um tema para a mensagem dessa manhã, seria justamente essa. Estevão, um exemplo a ser seguido. Se em nossos dias, vamos imaginar que de repente, esse homem, com essas características, ele entrasse aqui na igreja, aqui nesse templo, eu digo para vocês que era aquele cara que eu olhava e dizia, pô, eu quero ser como esse cara aí, né? Eu queria ser como ele, eu queria ser pleno também da forma que ele é. Provavelmente, cada um de vocês está lembrando de uma figura específica que de repente foi exemplo ou é um exemplo para a vida cristã de vocês também.
E esse homem, ele tinha todas essas características. E dentro dessas características, como já vimos, ele diz que ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de graça e cheio de poder. E ainda ele diz que por esta razão, muitos prodígios e grandes sinais aconteceram durante o seu ministério. Lucas, o autor aqui do livro, ele faz questão de lembrar que os mesmos sinais que eram feitos pelos apóstolos, também eram feitos por Estevão. Inclusive, quando nós fazemos a leitura ali de Atos, falando sobre ele, nós vemos que ele era um grande pregador da palavra. Assim como Filipe, os dois foram chamados também de evangelistas. Tá? Então, eram diáconos e eram evangelistas. Esse homem, Estevão, homem que até ali era colocado como uma segunda categoria entre os judeus, porque ele não falava o hebraico, porque seus costumes eram diferentes, ele fazia parte de uma sinagoga que não era dos judeus, ele não fazia parte do grupo, mas mesmo sendo diferente, ele era pleno, ele era um homem cheio de Deus. E Deus usava da mesma forma que ele usava os apóstolos. Aqui Deus nos revela uma grande verdade. Essas características citadas aqui em Atos não são exclusivas de um determinado grupo, de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. Deus usa homens e mulheres que o buscam verdadeiramente, independente do grupo ao qual você pertence. Quantos têm sido aí através dos tempos enganados, buscando resolver seus problemas em ministérios ou líderes religiosos? Nessa manhã eu quero dizer para você, não corra atrás de homens, não corra atrás de homens. Busque sempre em Deus, e só assim você realmente vai ser pleno de Deus, você vai ser cheio de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo. Voltando ao texto, eu quero destacar aqui duas características citadas. Primeiro, ele diz que Estevão era um homem cheio de fé. Hebreus 11:1, pode colocar para nós lá, Paulinho. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Fé é um dos pilares da doutrina cristã. Hebreus 11:6 também diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fé é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo é tão difícil da gente explicar. Alguém já falou que a fé é como o ar que nós respiramos. Nós não vemos o ar, mas nós sentimos o ar. E nós necessitamos do ar. Sem o ar, não tem como você viver, não tem como você caminhar.
ele é necessário à nossa sobrevivência. Assim é a nossa fé. Muitas vezes eu vejo algumas brincadeiras, né? O cristão fica lá conversando com alguém que ele não vê. E realmente a gente conversa, né? A gente chora, a gente grita com alguém que realmente a gente não vê, né? Mas pela fé, nós cremos na existência e cremos que Ele está nos ouvindo e vemos as suas obras, as suas maravilhas. Eu vejo, através de cada um de vocês, a obra que Ele faz, que Ele fez e faz na vida de cada um de vocês. E essa é a prova da existência dEle. Mateus, capítulo 14, do 22 ao 23, não precisa colocar lá. Também a gente conversou na live de sexta-feira, e é um texto muito conhecido de quando Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos no mar, e ali na palavra ele fala que Jesus estava pregando, e ele manda os discípulos, né, atravessem, né, vão lá, atravessem lá para Cafarnaum, e eu já vou lá ao encontro de vocês. E aqueles homens, eles saíram com o barco, e de repente se levantou uma grande tempestade. E Jesus lá da praia, ele viu que eles estavam enfrentando uma grande dificuldade. E ali diz que na quarta vigília, Jesus ele foi ao encontro desses homens. E é interessante porque Jesus não foi na primeira vigília, não foi na segunda, nem na terceira, ele foi na quarta vigília. E ali fala que quando ele estava chegando próximo do barco, aqueles homens olharam e começaram, fantasma, um fantasma. E desesperados, eles começaram com medo a gritar. E eu fico imaginando a cena, pescadores, homens brutos, e de repente tudo gritando, né, por causa de um fantasma que estava se aproximando. E Jesus, ele diz, calma, sou eu. E Pedro, ele olha e diz, Senhor, se realmente é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor aí. E Jesus diz, então venha. E esse homem, muitas vezes, né, massacrado, eu digo que esse homem, ele demonstrou fé, porque ele obedeceu, ele saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Mas sabe qual foi o grande problema de Pedro? Foi que ele começou a olhar as circunstâncias. Ele deixou de fitar Jesus, ele deixou de olhar, prestar sua atenção só em Jesus. E ele começou a olhar o que estava acontecendo ao seu redor. Ele começou a olhar aquele mar, aquelas ondas, o barco chacoalhando, e a palavra diz que ele começou a sucumbir. Ele começou a afundar e começou a se afogar. Fé, para o judeu, ele é uma coisa muito mais profunda do que nós entendemos. Tem uma palavra, emula, que ela diz que para o judeu, essa palavra significa agarrar em alguma coisa. Agarrar em alguma coisa. Pedro estava sucumbindo. E de repente, ele vê aquela mão, e ele agarra naquela mão, e aquela mão acaba salvando a vida desse homem. E daí, Jesus, olhando para ele, diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu sei que muitas vezes nós somos levados por circunstâncias a deixar de fitar o nosso Senhor. Ele está ali, Ele está estendendo as suas mãos, mas você começa a olhar as circunstâncias, começa a olhar os problemas, você começa
a prestar atenção no que falam sobre você. E daí você começa a sucumbir. Tá? Então, lembre que o Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa segurança, o nosso socorro bem presente na angústia, é Ele que está ali à nossa frente. E você tem que, com os teus olhos, estar fitando o Senhor, o nosso Salvador. Não olhe mais para as circunstâncias. Não olhe o que está acontecendo ao teu redor. Mantenha os teus olhos fitos no Senhor. Isso é fé, meus irmãos, isso é fé. Quando Jesus entra naquele barco, o vento, ele cessa. E nós vemos que aqueles homens que estavam no barco, a palavra diz que eles adoraram ao Senhor, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Nossa fé, ela nunca deve ser posta nas nossas próprias forças. Ela nunca deve ser colocada em homens, mas em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo, aquele que se entregou por mim, por você, aquele que cumpriu o propósito da sua vinda, ele cumpriu o propósito lá naquela cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e hoje ele está lá ao lado do Pai. E nessa manhã eu quero dizer para você o que Jesus, ele falou aos seus discípulos. Ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu diria para vocês que vou preparar lugar também para vocês, e que um dia eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a razão da nossa fé. Essa é a razão da nossa fé. Ele veio, ele se entregou por mim, ele ressuscitou, está ao lado do Pai, e um dia ele vai voltar e vai me levar com ele. Ele preparou, essa morada está preparada para mim, está preparada para cada um de vocês. Também este homem, Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Existe até hoje uma discórdia entre o povo de Deus, e logicamente eu digo que não deveria existir, porque existem interpretações sobre o que é ter o Espírito e estar cheio do Espírito. É lógico, nessa manhã, tá, não temos um tempo de ficar falando profundamente sobre algumas situações. Tá? Por isso vocês têm a esbinge, tá, para conversar sobre isso. Tá? Mas algumas coisas aqui eu quero pontuar com os irmãos. João capítulo 16, Jesus nos revela que era importante que ele fosse ao Pai, pois só assim seria enviado o Consolador. E ele diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu venho, né, as minhas raízes, elas são de uma igreja tradicional. Eu venho de uma igreja batista. E eu sabia, eu sempre entendi que tinha muito mais de Deus. E dentro das minhas raízes, nós não éramos incentivados a buscar mais. Então, assim como o pastor Ronaldo, a gente na época, nós saímos e começamos a buscar esse mais.
E até hoje, eu digo, existe muito mais do Senhor. Tá? Nós vivemos buscando essa plenitude. Tá? Nós vamos buscando essa plenitude. Pela ação do Espírito Santo, todos nós entendemos que a nossa situação de pecadores e que estávamos totalmente separados de Deus, e nosso destino era a morte longe de Deus. E através da ação do Espírito Santo, nossos ouvidos se abrem, nossos olhos se abrem, e agora eu posso ver, eu posso entender que Jesus me amou de tal maneira que se entregou por mim. Agora eu entendo que eu sou justificado e que eu sou perdoado pelo sangue do meu Senhor. O caminho que nos conduz a Deus, ele foi refeito através de Jesus. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse entendimento só é possível pela ação do Espírito Santo. Deus, ele tem muito mais para dar para aqueles que pedem. Nós encontramos alguns textos na palavra, e já ouvimos várias mensagens, quando ele diz que para alguns, água nos tornozelos é suficiente. Para outros não, para outros, águas nos joelhos. Mas para outros, são conduzidos às águas profundas. E ali eles mergulham em águas profundas. E quero dizer para você nessa manhã, não se contente com o que você tem recebido. Busque, peça águas profundas. Deus tem muito mais para nós. Quando você tem lá o teu automóvel, e você olha lá, está o pneuzinho careca, né, Jorge? Aí você diz, está na hora de trocar esses pneus. Aí você vai lá e coloca aqueles pneus novos no carro, mas você sabe que você tem que encher os pneus, não é verdade? Você com um pneu vazio, você não vai muito longe. Tá? Ser cheio do Espírito Santo é estar com esses pneus calibrados. Né? E agora, você vai lá e calibra os pneus uma única vez ou várias vezes você tem que estar verificando se eles estão cheios e calibrando? Você tem que tomar cuidado com o teu veículo, porque se você estiver andando com os pneus vazios, pode ocasionar um acidente, vai furar, você vai ficar no meio do caminho, não é verdade? Então, o bom motorista, ele sabe que ele tem que estar periodicamente verificando como estão ali os seus pneus. Assim também é na vida cristã. A ideia aqui de Paulo, quando ele faz essa relação do vinho e do espírito, o que ele está dizendo? Uma pessoa embriagada, ela age sob o domínio do vinho. Ela perde noção de tudo. Ela perde seu equilíbrio, ela perde bom senso. Quantas vezes aí pelas ruas nós vemos pessoas sob efeito de álcool falando um monte de besteira, falando sozinha, caída no meio do caminho, em situações bem complicadas. Quero dizer nessa manhã, permita que o Espírito Santo te embriague também. Você embriagado pelo Espírito, também você vai estar perdendo o domínio. É Ele que vai te conduzir pelos caminhos nunca antes percorridos. Mergulhe em águas profundas, águas do Espírito Santo. Antes de subir ao Pai, Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse para que aqueles homens eles voltassem para Jerusalém e que lá eles deveriam permanecer até que do alto
eles seriam revestidos de poder, eles seriam revestidos do Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos que existe alguma coisa a mais, mas daí você pode estar perguntando, mas como que eu posso ter esse mais? Eu digo que o mais, ele está ao nosso alcance. Primeiro, obediência. Esses homens, Jesus falou, voltem para Jerusalém. Lembrem que nesse período havia uma perseguição intensa. Esses homens eram perseguidos. Provavelmente medo. Mas mesmo assim, eles tiveram que voltar para Jerusalém. E lá eles permaneceram. Esses homens e mulheres, eles permaneceram firmes em seus postos de combate. E a palavra diz que eles perseveravam unânimes na oração. Atos 2, de 1 a 4, ele narra a descida do Espírito Santo. E ele diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Obediência. Segundo, perseverar na oração e na comunhão. Eu confesso para os irmãos que muitas vezes nós ouvimos falarem que nós não precisamos estar em comunhão. Né? Não, você pode ir lá na tua casa, você tem tua comunhão diária? Claro que você tem que ter tua comunhão diária. Mas a importância de você estar reunido com o corpo de Cristo é colocado desde o início da igreja. Eles perseveravam unânimes na oração, na comunhão, e ainda se você for se aprofundar, diz que eles se reuniam todo dia. Perseverança. Como que eu posso ser cheio do Espírito? Obediência, oração e a comunhão do corpo. Quando o Espírito Santo desceu, houve um mover do Espírito. E a palavra diz que esses homens foram cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Logo após essa descida, vocês vão encontrar também, quando fala sobre esse homem, o Pedro, né, que lá levou um puxão de orelha do Senhor, agora cheio aqui do Espírito, ele leva uma mensagem, que a palavra fala sobre o discurso de Pedro, e a palavra diz que naquela primeira pregação, aquele primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas se converteram, aceitaram a pregação, aceitaram as boas novas, quase 3.000. O Espírito Santo é Ele que nos capacita. Por nós, realmente, nós não temos autoridade, não temos capacidade, mas quando você é cheio do Espírito, aí você vai sentir coisas diferentes. Você vai sentir a autoridade do Senhor. Você vai sentir que o poder, Ele toma conta de você. Você vai ser direcionado agora pelo Espírito. E muitas vezes, nós vemos que muitos dizem, como que eu identifico alguém que é cheio do Espírito? E muitas vezes nós vemos na própria mídia algumas coisas que eu digo, será que aquilo é ser cheio do Espírito? Eu quero colocar aqui para vocês, não para você sair julgando, mas eu quero colocar como que você consegue realmente saber, né? O Espírito, ele vai te revelar, mas como que eu posso, pela palavra, observar algumas características.
Também nós já falamos aqui, mas quero que vocês, aqueles que estão com a sua Bíblia, abram lá em Gálatas. Não estava programado, mas Deus está colocando isso no meu coração. Gálatas capítulo 5. Eu quero ler aqui, a partir do verso 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um homem, uma mulher cheios do Espírito, é esses frutos que eles vão estar demonstrando. E a palavra, ela nos deixa isso para que não haja confusão, né? Porque muitas vezes nós vemos algumas situações, ou ouvimos, dizendo, ser cheio do Espírito Santo é... né? Não, ser cheio do Espírito Santo é você demonstrar essas características, né? O Espírito Santo, ele jorra de dentro para fora. Ele não é de fora, ele não é aparência. Então, muitos têm aparência de estarem cheios do Espírito, mas quando vemos os seus frutos, não são frutos do Espírito Santo. Então, que nessa manhã, nós saiamos daqui com esse entendimento, o que realmente é ser cheio do Espírito Santo. E lembramos que o Senhor, Ele tem buscado, Ele tem chamado homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Então, que nessa manhã você saia daqui pedindo para o Senhor, buscando no Senhor ser cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra e que você continue meditando hoje, durante o dia, durante a semana, busque mais no Senhor. Ele tem muito mais para dar para nós. Amém? Então fecha os teus olhos. Chamar o pastor Peter.